Olá! Hoje vamos mergulhar num tópico que é fundamental na engenharia, mas que muita gente deixa passar: a corrosão de materiais fundidos. Vamos descobrir juntos porque a maneira como uma peça de metal é feita pode ser o que separa o sucesso de uma falha, que pode custar muito caro. Para começar, pensem nesta situação. Temos aqui duas peças de metal. A composição química delas praticamente idêntica. Só que uma delas se corrói e falha, enquanto a outra parece que vai durar para sempre. O que explica isso? É exatamente esse mistério que a gente vai desvendar agora. E para chegar nessa resposta, nosso caminho vai ser este aqui. Primeiro, a diferença entre fundido e forjado. Depois, vamos aprender a ler as especificações das ligas. Em seguida, vamos analisar os ferros fundidos mais comuns e também as ligas de alta performance. Garanto que no final, tudo vai fazer sentido. Bom, o primeiro conceito-chave é a diferença entre materiais fundidos e forjados. Parece simples, né? Um é metal líquido derramado no molde, o outro é metal sólido, que é martelado ou prensado até chegar na forma final. Mas essa diferença, ela é a raiz de muitos problemas de projeto. E é aqui que mora o perigo. A grande maioria das tabelas dos dados de corrosão que encontramos é para materiais forjados. Usar essa informação para uma peça fundida pode ser um erro gravíssimo. Sabe por quê? Porque a receita do material fundido quase sempre é um pouquinho alterada, com mais silício, por exemplo, só para garantir que o metal líquido flua bem e preencha cada cantinho do molde. Para escolher o material certo, a gente precisa falar a língua dele. Essas siglas como UNS, ACI, parecem um código secreto, né? Mas na verdade são sistemas bem lógicos que contam a história da composição do material. Vamos quebrar esse código? O sistema UNS, por exemplo, é bem direto. A primeira letra já entrega o jogo. A é de alumínio, C é de cobre, S é para aços inoxidáveis, os stainless steels. Só com essa letra já temos uma ótima pista sobre as propriedades gerais do que temos em mãos. Já o sistema ACI, muito usado para ligas fundidas, é como se fosse a lista de ingredientes de uma receita. As letras e os números dão uma ideia clara dos elementos principais. Olha o CF8M. A gente sabe que tem cromo e níquel. E aquele M no final? É de molibdênio, um elemento super importante para turbinar a resistência à corrosão. Certo, agora vamos aos materiais de verdade. Os ferros fundidos são, sem dúvida, os cavalos de batalha da indústria. E para deixar tudo mais prático, vamos usar um exemplo. Escolher o material ideal para uma bomba que vai trabalhar com produtos químicos. O mais comum de todos é o ferro fundido cinzento. É o padrão. Barato, super fácil de fundir em qualquer formato. A sua grande característica é a forma como o carbono se organiza lá dentro, em pequenas lamelas, como se fossem flocos de grafite espalhados pelo metal. Só que aí vem o problema. Essas lamelas de grafite, com suas pontas afiadas, agem como pequenas rachaduras dentro do material. Isso torna muito frágil. E tem mais. Quando ele começa a corroer, o ferro vai embora e o que sobra é só uma estrutura fraca e porosa de grafite. Ou seja, para nossa bomba, se fosse para bombear água, o ferro cinzento seria uma ótima escolha, barata e eficiente. Mas para um ácido ou qualquer produto químico mais agressivo, esquece, ele não aguenta o tranco. E aí que entra o ferro dúctil, uma solução genial. A química dele é quase a mesma do cinzento. A mágica acontece em um único passo. Um pouquinho antes de despejar o metal no molde, se adiciona um elemento, como magnésio. E isso muda tudo. A grafite se forma em pequenas esferras, não mais em lamelas. E o efeito dessa simples mudança de formato é espetacular. Ao trocar as lamelas pontiagudas por esferas lisinhas, aqueles pontos de concentração de tensão simplesmente desaparecem. O resultado? Um material muito mais resistente e dúctil, que aguenta impacto sem quebrar. Mas, e se a situação for ainda mais extrema? Para nossa bomba química, em um ambiente super corrosivo, talvez nem o ferro dúctil seja o suficiente. É hora de subir o nível e olhar para as ligas de alta performance. Vamos deixar o desafio bem claro. A nossa bomba precisa trabalhar com ácido sulfúrico concentrado. É um dos ambientes mais agressivos que existem. Nenhum ferro fundido padrão vai sobreviver por muito tempo. Precisamos de um material especial, um verdadeiro herói da resistência. E a solução para esse problema está em um número. Guarde bem esse número: 14,5%. Essa é a porcentagem de um único elemento que consegue transformar um ferro fundido comum em uma superliga quase invencível à corrosão. E esse elemento mágico é o silício. Com 14,5% de silício na composição, a liga desenvolve uma habilidade incrível.
Quando ela é atacada pelo ácido, em vez de se desfazer, ela cria o seu próprio escudo protetor. Uma camada finíssima e super resistente de óxido de silício, quase um vidro que bloqueia qualquer novo ataque. E o desempenho desse escudo é impressionante. Olhem só esses dados. Ele aguenta praticamente qualquer concentração de ácido sulfúrico, mesmo em temperaturas altíssimas, perto da ebulição. Para nossa bomba química, não há dúvida. Essa é a escolha certa. Só que, como em toda boa história, até o nosso herói tem um ponto fraco. Essa resistência química fenomenal tem um preço. O alto teor de silício torna o material extremamente duro, mas ao mesmo tempo muito quebradiço. Ele não tolera impactos ou mudanças bruscas de temperatura. É uma troca, uma escolha de engenharia. E para fechar o cenário, vamos falar rapidinho dos aços fundidos. Eles são parentes dos ferros fundidos, mas têm as suas próprias particularidades. Ao contrário dos ferros fundidos, a corrosão dos aços fundidos é bem mais previsível. Ela se comporta de maneira muito parecida com a dos aços forjados. Por isso, são usados em todo tipo de aplicação, de tubos a máquinas, quase sempre protegidos com alguma pintura ou revestimento. A grande vantagem deles é a versatilidade e o custo. E com isso, a gente fecha o círculo e volta à pergunta inicial. A razão pela qual uma peça falha e a outra dura não está só nos elementos químicos principais, mas nos detalhes, na microestrutura, na forma da grafite, naqueles 14,5% de silício. São esses detalhes que determinam a sobrevivência do material no mundo real. E isso nos leva a uma última reflexão. Pensem em quantas coisas ao nosso redor dependem de materiais fundidos, cada um com sua microestrutura única escolhida a dedo para uma função específica. Quantos outros heróis silenciosos da metalurgia estão por aí, garantindo que a nossa infraestrutura funcione todos os dias? Fica aí a pergunta.